Cai o pano do Cabo Verde Chess Open 2022. Olá, bem-vindo a mais um vídeo e hoje iremos atualizar o resultado final deste evento que prestigiou muito bem o continente africano no geral, mas Cabo Verde em particular. Então, houve grandes partidas que iremos analisar com o passar dos dias, mas hoje iremos analisar a partida que definiu o campeão. Então, não esquece da sua curtida, do seu compartilhamento, dá uma forcinha aí para o canal. Vamos então ver esta grande partida que definiu o grande vencedor do Cabo Verde Chess Open. Então, a derradeira partida colocou frente a frente o mestre internacional Mariano Ortega, cubano que defende a bandeira cabo-verdiana, e a também mestre internacional Alina Lhami, da Romênia. E nesse momento a mina estava no topo da tabela com 6,5 pontos, enquanto que o Ortega estava com 6 pontos. Então, esse era o tabuleiro que chamava mais atenção, porque daqui sairia o campeão. E a Lina, jogando de brancas, saiu com o D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e B4, já cravando o cavalo. Veio então o cavalo F3, também desenvolvendo suas peças. C5, já rompendo o cetro. E3 e roque. Bispo D3, também desenvolvendo a peça para fazer o seu roque. Veio então o D5, criando uma tensão aqui no centro. E o roque. E aqui seguiu-se então uma sequência de trocas no centro. Veio o B6, preparando o fianqueto do bispo. Bispo G5, cravando o cavalo. Bispo B7, já fianquetado. A3, questionando o bispo. O bispo teve que tomar uma decisão e acabou capturando em C3 e veio mais uma troca de peças. Cavalo de B, D7, torre C1, dama C7, já pressionando o bispo, que salta para D3, cavalo G4, indo para o ataque, já preparando esse tema, após desviar o cavalo. Então, aqui a ameaça era tomar esse cavalo e após a troca, teria então este checkmate. Por isso que a Alina, sabendo disso, fez o G3, já prevenindo-se de tudo. Dama C6, agora surge mais uma pressão, uma ameaça de capturar uma peça, o cavalo. Por isso que o bispo teve que voltar para E2. H6, também questionando o bispo, que teve que recuar agora para E3. Dama E4, mais uma ameaça agora de ganhar o par de bispos e ainda de sobra um peão. Uma ideia que foi defendida com Dama C2, também propondo a troca das damas, mas com esta posição aqui aberta, o IM Ortega quis manter as damas no tabuleiro. H3, expulsando aqui o cavalo, e neste momento o Ortega encontra uma sequência que dá ganho de um peão. Com o cavalo em E5, a sequência de ganho de um peão. Então veio a captura em E5,
e a recaptura em E5. E aqui o cavalo está ameaçado e esse cavalo está cravado. Porque se ele sair, opa, tem aqui checkmate, né? Seja em G2 ou em H1. A dama voltou para D1 e antes da recaptura do cavalo veio um lance intermediário, torre de F D8, já ganhando um tempo sobre a dama, e o bispo D4, fechando o contacto entre a torre e a dama e aumentando a pressão sobre o cavalo, que teve que tomar a decisão de tomar ali o cavalo em F3. Veio então a retomada com o bispo em F3, dama toma em F3, dama retoma em F3 e bispo toma em F3. Então aqui uma sequência de lances que permitiu um ganho de um peão e com uma posição simplificada. Veio então o rei H2, seguido de F6, G4, E4, ganhando um tempo sobre o bispo, que teve que pular para E3. Torre de A, C8, rei G3, atacando o bispo, que teve que pular para E4. C4, agora avançando o peão. Torre D3, ameaçando o peão, que salta para A4, mas este peão não tem salvação, porque depois de torre A3, ele está ameaçado, A1, procurando defender o peão, entretanto, o outro peão aqui ficou desprotegido. Então, mais um peão vai acabar caindo, mas antes, o Ortega prefere simplificar mais um pouquinho a posição e depois então cai mais um peão. E aí agora está com 2 peões a mais. Realmente a posição das brancas está muito ruim. A5, torre B4 e vieram as trocas dos peões. E torre D1, torre B3, cravando ali o bispo. Torre D8, cheque. E o rei salta para H2. H4, agora o peão já pode avançar. H5, travando esse avanço do peão. Torre D6, atacando ali o peão. B5, defendendo o peão. G toma em H5. As brancas ganharam um peão, mas esse peão não tem futuro por conta desta dobradinha. F5, ameaçando aqui um garfo e cairia o bispo. Por isso que o rei teve que voltar para H2. Veio então o F4 do mesmo jeito e o bispo teve que pular para C1. Torre C1, ameaçando o bispo, mas mais do que isso, ameaçando ali o checkmate. Então, vejam que tem aqui o bispo dando apoio à torre. Por isso que a torre teve que recuar para a primeira fileira. Veio então o B4 para tentar tirar proveito deste bispo cravado. Torre E1, agora querendo trocar os bispos, mas o bispo pulou para F3. Torre G1, já procurando sair da cravada, porque agora a torre é defendida pelo rei. B3, o peão passado continua avançando.
E veio então o bispo A3, saindo da cravada, ao mesmo tempo propondo a troca das torres. Diga-se de passagem, uma troca forçada, já que a torre não tem saída. Então veio a trocação. E4 é o lance das pretas, tentando avançar mais um peão. Rei F1, E3 e bispo C1. E o peão de H5 caiu finalmente, mas também caiu o peão de E3. Veio a retomada em E3. Parece que está perdendo aqui um peão. Só que a Alina não pode tomar esse peão de jeito nenhum, porque assim permite a promoção deste peão de B. Então, por isso que o lance das brancas foi o bispo B2. Já bloqueia o avanço do peão e este peão aqui não tem futuro. E veio mais um lance, bispo F3, com o objetivo claro de trazer ali o rei e tomar este peão. E este é um final totalmente ganho para as pretas. Por isso que nesta posição a mestre internacional da Romênia decidiu abandonar a partida. Então foi uma partida de muita luta que foi definida somente com vantagem de peões. Então, e foi na simplificação e acabou dando certo. Vamos ver então a precisão da partida. O Ortega fez 92,5% de precisão, com direito a um lance brilhante e 3 lances excelentes. Este foi o lance considerado brilhante, a captura do peão, porque agora o cavalo vai cair. Então, aquela variante que levou o Ortega a ganhar um peão e depois conseguiu muito bem simplificar a posição e com certeza foi o peão a mais que conduziu à vitória. Vamos então ver como ficou a tabela de classificação após esta vitória do mestre internacional Mariano Ortega. Aqui estamos então na tabela final com a vitória do mestre internacional Mariano Ortega. Ele conquistou 7 pontos e foi o grande vencedor do Cabo Verde Chess Open. Aqui a tabela creio que não está atualizada porque o Iago Santiago ele não fez 7 pontos porque ele perdeu as 3 primeiras rodadas e acabou ficando de bye em algumas. E aí acabou somando 7 pontos, mas na verdade foram 6 pontos. Das 9 rodadas, disputou apenas 6 e ganhou as 6. Né? Impressionante. Mas infelizmente então teve essa infelicidade, passa a redundância, de chegar tarde ao torneio por questões de problemas na viagem, conforme já explicado na primeira partida analisada aqui no canal do grande mestre Iago Santiago. Então, tirando esse um ponto, ficaria com 6 pontos, então estaria aqui na casa do sexto, sétimo, oitavo, por aí. O que não é pouca coisa, né? Para quem chegou perdendo 3 rodadas, realmente é um desempenho espetacular.
6 vitórias em 6 partidas. Segue então o gêmeo da Espanha, o Del Rio, depois o António Fernandes, de Portugal, o Alexa Strikovic, Luís Galego, de Portugal, e também destaque aqui para as duas meninas representantes de Angola. A Esperança Cachita terminou na 10ª colocação e a Ednásia Júnior terminou na 15ª. Tem também aqui um senegalês que terminou na 22ª colocação, mais 2 portugueses, o Miguel Babo na 13ª e o Paulo Ferreira na 16ª. E completam então a tabela aqui uma lista de vários cabo-verdianos. Então, esse foi o cair do pano do Cabo Verde Chess Open, um evento que pegou fogo. Parabéns ao mestre internacional Ortega. E você que acompanhou e curtiu este evento aqui no canal, deixe a sua reação aí, o que achou do evento. E nos próximos dias iremos analisar outras partidas assim interessantes. E terminamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!